puderem ler conosco, vamos juntos? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Quem disse eram benditas, abençoadas todas as famílias da terra. A minha família será abençoada nesse texto. A sua família será abençoada nesse texto, dessa aliança de Deus com Abraão. E aqui nós temos dois nomes queridos, Abraão e Ló. É impossível você ler a história de Abraão e não conhecer a história de Ló. Porque os dois estão juntos como unha e carne. Os dois estão unidos, queridos, como emoção e razão. Você vê um, você vê o outro. Os dois estão juntos como autor e obra. Se você pensa no autor, você pensa na obra que ele escreveu. Se vê a obra, você pensa no autor. Mas especialmente se você tem intimidade com eles. São duas famílias que começaram juntas, que saíram juntas do mesmo lugar. Um saiu debaixo de uma promessa, o outro saiu por influência de sair, em razão de laços de parentesco. Eles prosperaram, os dois prosperaram, as duas famílias prosperaram. Veja que fato interessante. O que nós encontramos aqui, queridos, são dois homens com duas famílias, com duas atitudes, mas com destinos diferentes. Tudo aqui é um ao lado do outro. Agora, o que nos leva a questionar é porque a família de um deu certo e a do outro deu errado. Porque a família de um cresceu, prosperou, encantou por onde passou, mas a família do outro mirrou, vingou, acabou, ficou pelo meio do caminho. Qual a diferença de um para o outro? Porque as experiências deles eram experiências comuns. Onde Abraão pisava, Ló pisava. O que um comia, você pode ter certeza que o outro comia também. Tudo era comum aos dois. Abraão levou a sua esposa Sara, inicialmente Sarai, levou tudo que possuía e levou também o seu sobrinho Ló. Texto mais questão, você vai ler do capítulo 12, 13, 14, 15 até o capítulo 19. Você vai encontrar Abraão e você vai encontrar Ló, até o capítulo 19. Capítulo 19, Ló desaparece, e aí você vai encontrar a história de Abraão, que vai terminar no capítulo 25. Um acaba e o outro prossegue. Mas eles não estão sozinhos, não são homens solitários. São homens que estão levando suas esposas, que carregam tudo o que possuíam, e as pessoas que faziam parte das suas vidas ou que faziam parte dos seus lares. E a pergunta é: qual a diferença de um para o outro? Por que a família de um deu certo e por que a família do outro, no mesmo contexto, nas mesmas experiências, a família do outro não deu certo? Cometeu algum erro?
Que erro que cometeu? O outro teve acertos. Quais foram os acertos que o outro teve para que a sua família pudesse prevalecer? E a gente vê aqui, queridos, algumas razões porque a família de uma é diferente da outra. A primeira razão porque uma família é diferente da outra, e uma deu certo e a outra não deu certo, como nós veremos na nossa mensagem dessa noite, é que Abraão saiu guiado por uma promessa de Deus. Abraão saiu debaixo de uma promessa de Deus e pensa: eu te abençoarei, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome, você será uma bênção e todas as famílias da terra serão abençoadas em você. Eu acho que a família que deveria ser mais abençoada dentro dessa palavra seria a família de Ló, porque estava colado com o seu tio como se fosse carne e unha, caminhando à sombra dele, debaixo da autoridade dele, debaixo da orientação dele. Meus queridos, Abraão foi guiado por uma promessa de Deus: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. O outro simplesmente pegou carona, mas isso seria suficiente para que a sua família não desse certo. E nós vamos ver o tempo todo que Ló esteve debaixo da autoridade de Abraão. Meus queridos, deu certo. Mas uma coisa é Deus fazer a promessa para quem está do meu lado, e outra coisa é eu ir acompanhar essa pessoa que tem uma promessa de Deus. Nessa promessa de Deus, queridos, tem descendência. Nessa promessa de Deus tem terra a perder de vista, onde colocares os teus pés, eu te darei por herança. Meus queridos, nessa promessa de Deus tem descendência. A sua descendência será como as estrelas que estão nos céus, ou como a areia que está na praia. A promessa de Deus, querido, está na área profissional desse homem. E Abraão, só para os irmãos terem ideia da riqueza desse homem, o dia que ele precisou de ir para uma guerra, o texto bíblico diz: dos homens de guerra nascidos na casa dele, ele pegou 318 homens. Uma cidade debaixo da tutela desse homem, o império, ele construiu o império, e a família dele, queridos, participa de tudo isso, dessas conquistas, deste crescimento, especialmente da sua área financeira. Isso envolve a família. Quem não queria ser filho de Abraão, o apogeu da sua glória? Quem não queria, ou a mulher que não queria ser esposa de Abraão e desfrutar de toda aquela glória? Quem não gostaria de morar debaixo do teto de Abraão? Talvez até ser um dos homens guerreiros de Abraão, dos nascidos na minha casa. Ele pegou 318 de uma vez só. Meus queridos, e Abraão está com a sua querida esposa Sara. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, no versículo 5, capítulo 12, está aí. Mas a grande diferença é que quando Deus olhava para os dois, a aliança que Deus construiu foi com Abraão. Ló ia pegando carona. Ele estava fora de uma aliança, queridos. E a pior coisa que pode existir para um homem, como sacerdote, como líder de uma casa, como líder de uma família, é ele estar com seu lar fora de uma aliança com Deus. Esse lar não tem compromisso, essa família não tem compromisso. Nós estamos indo, vamos ver até onde nós vamos chegar, mas não existe um compromisso desse lar com a glória de Deus, com a presença de Deus. Segunda diferença que nós encontramos na vida desses homens é que Abraão fez
uma escolha, quando eles tiveram a oportunidade de fazer uma escolha, ou uma obrigação, eles teriam de fazer uma escolha, Abraão fez a sua escolha pela fé, fundamentado única e exclusivamente na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Ló decidiu fazer as suas escolhas baseado no que ele via, no que os seus olhos contemplavam. Porque no capítulo 13, o que acontece no capítulo 13? Os dois enriqueceram muito. Diz no versículo 5, também do capítulo 13. E a terra não podia sustentá-los, não podia comportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, tanto de Abraão quanto do seu sobrinho Ló. Olha o quanto esse sobrinho cresceu à sombra do tiro. Então, até esse momento, queridos, as coisas vão de vento em popa. Não? E a família dos dois não tem nada de que reclamar. Mas de repente, que eles tinham muito gado, tinham muito empregado, a terra começou a ficar pequena para os dois. É muito rebanho, muito grande, e os servos começaram a ter conflito, os servos de Ló com os servos de Abraão ter conflito por causa do espaço da terra. Não, essas campinas para o meu gado, essas fontes para o meu gado, mas eu cheguei aqui primeiro, coisa mais ou menos desse tipo. E Abraão, quando viu o que estava acontecendo, chamou o seu sobrinho e disse: olha, até aqui nós caminhamos juntos. Até aqui nós caminhamos juntos, foi bênção, foi muita bênção. Mas a partir de agora, por questões óbvias, eu sou um homem muito rico, você está muito rico, tem gado demais e a terra está pequena demais para nós dois. E Abraão vai fazer uma coisa, queridos, que eu não faria. Eu acho que eu não faria. Eu me conhecendo, eu não faria o que Abraão fez. Abraão chamou o seu sobrinho e disse: escolha onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. Escolha sua. Eu vou te dar essa oportunidade. Quem tinha promessa? Abraão. Quem tinha o direito de escolha? Abraão. Quem recebeu a ordem de sair de Ur? Abraão. Com quem Deus tinha compromisso? Com Abraão. Mas, queridos, com toda a experiência de Abraão, na intimidade que ele tinha com Deus, ele chegou para o sobrinho e disse: escolha, faça a sua escolha neste momento. Eu te dou esta oportunidade e eu te dou esta liberdade. E Ló tinha os olhos nas campinas do Jordão, que o texto bíblico diz no capítulo 13 que lembrava o jardim do Éden. Para quem trabalha com agronegócio, para quem é fazendeiro, para quem conhece terra, para quem sabe escolher terra, ninguém abriria a mão das campinas do Jordão, porque era como o jardim do Éden. Sabe? Quando Pedro Alves Cavalo escreve a sua cartinha para nós de caminho, falando sobre o Brasil, isso aqui é terra fértil. Tudo que se plantar produz. Nós não descobrimos uma terra, nós descobrimos um paraíso. Em outras palavras, diria Pedro Alves Cabral para Pedro Alves de caminho. Mas queridos, os olhos também, nesse momento, se dirigiam para as campinas do Jordão. E Abraão disse: Ló, faça a sua escolha, eu te dou liberdade. E ele disse: eu quero as campinas do Jordão. Disse: tudo bem, as campinas do Jordão são todas suas, do seu gado, e dos seus servos, e do seu povo, tome posse das campinas do Jordão. Eu vou em direção oposta, em direção aos carvalhais de Manre. Fique tranquilo, a terra é sua. Eu estou colocando em suas mãos, te dei escolha. Queridos,
E aqui vem a primeira lição para nós. Nem tudo que parece bom é saudável. Nem tudo que parece bênção é bênção. Nem toda porta que parece aberta foi Deus quem abriu. Tem escolhas que a gente pode fazer na vida que tem sabor, que tem gosto, que tem cheiro de vitória. Mas o final, queridos, é amargo. É preciso ter discernimento para fazer as nossas escolhas diante de Deus. Mesmo porque nós somos frutos, nós somos resultados das nossas escolhas. Vocês acham que Ló fez uma bela escolha? Ló fez a pior escolha da vida dele. Porque ele foi pela cobiça dos seus olhos. Ele foi motivado pelos interesses do seu coração. E na escolha de Ló, há um princípio, querido, de deslealdade. Há um princípio de desonestidade na escolha dele. Porque imagina que você seja Abraão. Imagina que eu seja Ló. E nós estamos vivendo exatamente esse momento de Gênesis 13. E você chega para mim e diz: olha, eu vou te dar a liberdade para você escolher para onde você quer ir. Se eu sou leal a você, se eu sou honesto com você, como era tio e sobrinho, eu ia dizer: tio, eu jamais farei essa escolha. Essa escolha não é minha. Essa escolha não é minha. Esse direito não é meu. Essa autoridade não me pertence. Esta alternativa é do Senhor. E as palavras que o Senhor colocou na boca são eu que coloco na minha boca. Se o Senhor for para a direita, eu vou para a esquerda. Se o Senhor for para o norte, eu vou para o sul. Quem tem o chamado sou eu, é o Senhor. Quem tem a bênção de Deus é o Senhor, não sou eu. Você vê o que é o coração do homem, querido. Provérbios que o coração do homem é mais terrível do que todas as coisas, ele é enganador. Basta uma oportunidade para o homem desleal mostrar a sua deslealdade. Para o homem infiel mostrar a sua infidelidade, basta uma oportunidade. E nós estamos aqui com Ló e com Abraão, com duas famílias. Queridos, a decisão vai repercutir na família. Ou vocês acham que nós vamos tomar decisões hoje, por melhores que sejam, por piores que sejam, e as nossas decisões não vão alcançar a nossa família? Você acha que alguém vai tomar uma decisão sábia e a sua sabedoria não vai alcançar a sua família? Vocês imaginam que um homem tolo, insensato, vai tomar uma decisão nesse nível e não vai atingir de cheio a sua família? Meus queridos, a pior coisa que Ló fez na vida foi essa escolha. Foi uma desgraça para ele e foi uma desgraça para a sua família. E a gente precisa ter muita consciência, nós precisamos ter muita convicção, queridos, das nossas escolhas, saber até que ponto nós estamos envolvendo num clima de bênção ou de maldição a família que nós carregamos nos nossos ombros. E não adianta a gente fazer campanhas e campanhas de bênçãos para a família, de quebra de maldição, se na hora que nós vamos tomar decisões, nós tomamos decisões erradas, equivocadas. Abraão fez a sua escolha, fundamentado na sua fé em Deus, a pior terra. Se você olhar o mapa da Palestina, se você examinar o que foi que sobrou para Abraão, foi um cerrado improdutivo.
terreno cheio de pedras, área não promissora para quem está envolvido com a época, com a tecnologia daquela época, com agronegócio. Criar nada e plantar para as famílias comerem, porque sobrou para Abraão. Mas, queridos, na outra lição que nós tiramos aqui, é que a partir deste momento, queridos, os céus se fecham sobre a cabeça de Ló, mas os céus se abrem sobre a cabeça de Abraão. As bênçãos de Ló duraram até aqui, quando ele estava debaixo da tutela de Abraão. Saiu de debaixo da tutela de Abraão, acabaram as expressões de bênção, como veremos nessa mensagem. Outra diferença que nós notamos aqui nesses dois é que Abraão tinha os olhos no céu e Ló tinha os olhos na terra. Conforme ainda o capítulo 13, versículo 18 vai dizer assim: Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar. E no versículo 12 do mesmo capítulo 13 diz: Ló habitou nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Viu a grande diferença da caminhada dos dois? A forma como nós caminhamos com a nossa família é suficiente para saber se essa família vai ser abençoada ou se essa família vai ser amaldiçoada. O que espera dessa família? Momentos de honra, de glória, ou momentos de vergonha, de confusão, momentos de dor. A direção em que nós estamos levando a nossa família. Abraão foi nas direções dos carvalhos de Mamre e foi levando, armando a sua tenda, chegando cada vez mais próximo. E quando chegou, levantou um altar de adoração ao Senhor. Daí o tema do mês de maio: reconstruindo o altar da adoração na família. Dá para a gente falar juntos? Reconstruindo o altar da adoração na família. Reconstruindo o altar da adoração na família. Abraão foi levantando tenda, avançando, mas quando chegou, a primeira coisa que ele fez foi construir o altar de adoração ao seu Deus. Ao contrário do seu sobrinho, ele foi caminhando, armando suas tendas e chegando cada vez mais perto de Sodoma. O que Ló via? Abraão via Hebrom, os carvalhais de Mamre, e viu um altar construído. Ló não estava vendo campina, porque se preparava nas campinas. Ele foi construindo as suas tendas, vendo Sodoma, aproximando de Sodoma, cada vez mais perto de Sodoma, até que um dia ele entrou em Sodoma com a sua família. Ele colocou a sua família dentro de uma cidade pervertida, dentro de uma cidade ímpia, dentro de uma cidade que viu a mensagem hoje pela manhã, a lindíssima mensagem hoje pela manhã. Não teve temor de Deus no seu coração, não respeitou a sua família, não teve consideração com a sua família. Não foi protetor da sua família. Pegar a sua família, queridos, e colocar no coração de Sodoma, uma cidade totalmente pervertida dos seus costumes, dos seus princípios, do seu estilo de vida, totalmente pervertida. Olha que insanidade! Ser santo, isso é loucura. Mas
Esse homem fez isso com a família dele, com a esposa dele, com os filhos, com as filhas dele, tinha 2 filhas. Pegar duas meninas e colocar no coração desta cidade. Meus queridos, é uma grande responsabilidade. Por que tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu, primeiramente, porque ele viu Sodoma. Isso aconteceu porque ele se aproximava de Sodoma. Isso aconteceu porque seu coração estava dentro de Sodoma. Os seus propósitos estavam em Sodoma. Os seus anseios estavam em Sodoma. Tudo que ele pensava, tudo que imaginava era Sodoma. Os seus sonhos estavam voltados para Sodoma. Se ele fosse sozinho, o azar era dele, o problema era dele. Mas, queridos, levar uma esposa para esse submundo, 2 filhas, levar para esse mundo, a pessoas que eram virgens, eram meninas puras, pegar 2 filhas virgens e levar para esse universo ímpio, sem temor de Deus. Realmente, esse homem nunca amou a família que um dia ele criou. Obrigado. Nunca amou esta família. Meus irmãos, é mais ou menos assim. Imagina que estamos aqui fazendo uma viagem marinha, mas num barco. Nós temos um barco e colocamos nesse barco no rio, dentro do rio, um barco. E nós estamos navegando. Uma coisa é você levar o seu barco com segurança e outra coisa é você ter certeza que a água vai entrar dentro do barco. Se a água entrar dentro do barco, esse barco vai afundar. É impossível colocar uma família no coração de Sodoma, a cidade no lugar mais pervertido do mundo, e Sodoma não entrar nessa família. Os costumes não entraram, os princípios não entraram, os valores não entraram dentro da sua família. Pois este homem teve a coragem de fazer isso. Outra diferença, queridos, que nós encontramos dessa família é enquanto Abraão via uma cena de Apocalipse, Ló estava belo e sobrancelho. Tem uma música, um LP, lembra aquele bolachões, lembra? Aqueles LP? Tem um LP daqueles bem antigos, evangélico, que o tema do LP é calmo, sereno e tranquilo. Calmo, inclusive é uma das músicas. Calmo, sereno, tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. Enquanto Abraão, na sua intimidade com Deus, via em Sodoma uma cena apocalíptica, o texto diz assim: a luta de Abraão com Deus, né, que Deus mandou 2 anjos visitar Abraão, dizendo: nós vamos destruir Sodoma. E aí, Abraão entrou nessa guerra como intercessor em favor de Sodoma. Se houver porventura 50 justos, a cidade destruirá essa cidade? Não. 40? Não. E 30? E 20? E 10? Se tiver 10 justos, nós não vamos destruir a cidade por amor aos 10 justos. Então, Abraão entra numa guerra espiritual, queridos, para ver se tira essa nuvem negra da cidade. Para ver se essa cena de Apocalipse não aconteça com a cidade. Mesmo que o sobrinho dele está dentro da cidade. Mas, enquanto Abraão está numa guerra espiritual, tem uma família com seu sobrinho lá. Essa família corre risco desse desastre apocalíptico. Olha como a Bíblia descreve quantos anjos saíram de Abraão já para executar o que Deus mandou sobre Sodoma e Gomorra e as Campinas, aquela região toda. Os anjos foram, olha como os anjos viram Ló. Ao anoitecer, no finalzinho do dia, naquele busca-busca, vieram os 2 anjos a Sodoma.
Ló estava sentado junto à porta da cidade. Sabe quando termina o dia, não tem mais nada para fazer, toma um banho, deixa a roupa limpa, e você vai pegar sua cadeira e colocar lá na porta e fica olhando para a direita, olhando para a esquerda, vendo um, vendo o outro, tudo tranquilo, não tem nada diferente. Como foi o dia de hoje, será amanhã, como foi o mês passado, será esse mês também, tudo normal, tudo tranquilo. Queridos, este homem não tinha discernimento de nada. O coração fechado. Quando o sobrinho, quando o tio estava guerreando diante de Deus por ele estava sentado na cadeira, olhando para o lado. Meus queridos, aqui está a diferença. Enquanto vê guerra, e se prepara para essa guerra, e enfrenta essa guerra, é uma guerra espiritual, porque o agente aqui é Deus. Quem vai destruir a cidade é Deus. O outro não está enxergando nada, não está ouvindo a voz de Deus, está tudo tranquilo. E a família dele por um triz. A família por um triz. Mas ele não enxerga nada. E aqui está uma grande diferença. Quando nós, queridos, perdemos a capacidade de ouvir Deus. Quando nós perdemos a capacidade de trazer Deus para a nossa casa, trazer Deus para a nossa família. Qual a esperança se você encontra na família tudo? Você vê tudo numa casa. Saúde vai bem, as finanças vai bem, tem dinheiro para lazer, tem para todas as coisas, o que quer está na mão, está ao alcance da mão. Você vê tudo menos Deus nessa família. Deus não é bem-vindo nesta família. Não há espaço para Deus nessa família. Pode ter dinheiro sobrando, saúde sobrando, mas, querido, se não tem Deus, vai faltar tudo. E as coisas estão acontecendo com uma força muito maior. Quando Abraão tem poder para influenciar a família, você vê um homem fraco, caráter fraco, espiritualmente sem poder nenhum, sem atitude nenhuma, e a sua família foi um triz. E o último ponto que a gente vê aqui, queridos, o último ponto que nós encontramos aqui, nesta diferença desses dois personagens, deixa eu ver se o cidadão aqui vai querer abrir. Agora abre. Meus queridos, é o legado que as famílias deixam. Porque que nós vamos encontrar aqui a grande diferença. Vocês sabem que, para quem continua a leitura do texto, especialmente nesse momento aqui no capítulo 19, aqui no versículo 31, a única coisa que salvou na vida de Ló foi a vida dele, a vida da esposa e a vida das suas filhas. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Toda a riqueza perdeu. Tudo que ele trabalhou para ganhar ao longo da vida, ele perde nesse momento. Inclusive, os genros, futuros genros que casariam com suas filhas, já tinham sido dadas em casamento para ela. Eles zombaram de Ló quando zombaram dos anjos. Quando disse, saiam rápido, porque vou destruir essa cidade. Eles ficaram. Saiu Ló, sua esposa, que descumpriu uma ordem do anjo, foi transformada num estátua de sal e salvou suas duas filhas. O anjo mandou para a montanha, eles foram para Zoar os tiros pais correram para as montanhas. Mas, queridos, como termina a família de Ló? Primeiro, na miséria, na pobreza, perdeu tudo. Eu não sei qual é a experiência de uma família bilionária. Ele está mais ou menos nessa escala aí de famílias bilionárias.
Eu não sei qual a experiência de uma pessoa bilionária que de repente se vê na miséria. Jó sabia. Jó sabia. Ficou sabendo o que representa perder tudo, inclusive a família, ficar sozinho e cheio de doença. 3 meses depois, Deus restaurou tudo. A riqueza veio em dobro. Os filhos vieram em porções maiores. Mas Jó experimentou pelo menos um período o que representa desgraça, o que representa falência, o que representa pobreza, o que representa miséria para um homem extraordinariamente rico. Qual é o retrato dessa família, queridos? Eu passei, se me recordo, uma vez, tentando compartilhar com os irmãos, uma família que eu conheci em Belo Horizonte. Ele era membro da igreja. Ele era sócio dos irmãos, eram 5 irmãos numa empresa de ônibus. Esses ônibus corriam para Brasília, só ônibus de primeira linha, chamado Pássaro Verde. Um dos sócios, dos irmãos sócios, era o Hélio. E o Hélio cometeu um erro na vida dele, achando que Deus ia abençoá-lo se fosse mão aberta, e às vezes ele pegava ônibus da empresa, colocava nas mãos desses grupos de música viajando pelo Brasil, tinha um mês inteiro com o ônibus da empresa. Aí os irmãos falaram assim: olha, é a sua igreja, é o seu povo, não tem nada a ver com isso. Isso vai para a sua cota, tá? Esses ônibus que saem daqui, e tem um hoje já está rodando há um mês no Brasil. Isso vai tudo para a sua cota. A empresa não tem nada a ver com isso, nós não temos nada a ver com isso. É decisão sua. E sabe quem foi a falência? Ele foi a falência. Porque um dia os irmãos chamaram e disseram: você perdeu a capacidade de sócio dentro da empresa. Você já está no vermelho. Sua cota está no vermelho. Hoje acaba a sua participação na empresa. Queridos, a família toda é dentro da igreja. A esposa e os filhos, a família é grande. Todos saíram da igreja revoltados. Porque o padrão de vida que estava lá em cima foi lá para baixo. Onde Ló foi morar com as filhas? Numa caverna. Qual o futuro de uma família dentro de uma caverna? Trocou os palácios pela caverna. Trocou a riqueza, uma fortuna quase que sem condições de contabilizar, pela miséria de uma caverna. Acabou a família. A pobreza, a primeira pobreza, acabou com a família. Segundo, queridos, o incesto acabou com a família. Porque só morava, só tinha Ló, a família de Ló reduziu Ló e as 2 filhas. As 2 filhas concluíram: o juízo de Deus foi universal. Só temos nós aqui na caverna, ninguém mais sobrevivendo. O que eles fizeram? Onde eles moravam? Em Sodoma. Até os princípios de Sodoma, todos corrompidos. Qual o problema das filhas deitarem com os pais e ter relacionamento sexual com o pai? Mas isso acontecia em Sodoma. E isso era comum em Sodoma. Eu vi na televisão aqui em Brasília o depoimento de um cidadão que foi censurado por um relacionamento incestuoso com a filha. Vocês não sabem o pronunciamento que ele fez diante da câmera. Ele disse: eu fiz foi para mim, eu fiz foi para mim. Mas essa era a filosofia de quem morava dentro de Sodoma. Não tinha nada de mal o pai deitar com as filhas e engravidar as filhas. Isso acontecia todos os dias nas ruas de Sodoma. Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas.
Qual é o fim, queridos, de uma família que tem o coração contaminado pela moral ou pela imoralidade de Sodoma e de Gomorra? Está lá no texto. Os homens querendo relacionar-se intimamente com os dois anjos. Qual o problema de homem com homem, de mulher com mulher? Qual o problema desses valores invertidos? Qual o problema, queridos? A família de Ló de Deus. Esse contexto nós estamos começando a viver agora. Porque eu, como menino do interior, nunca pude da minha vida conceber que um dia o homem pudesse casar com uma mulher com mulher. O problema deles. Não tem nada a ver com isso. Cada um faz o que é da vida, não é? A vida é sua, você passa dela o que você quiser. E a Bíblia dá liberdade para isso, sabe? Que a Bíblia dá liberdade. O sujo, suje-se mais ainda. E o que for santo, santifique-se mais ainda. Então, quem é sujo, se pode ficar falando a verdade. É a Bíblia que é correta. Mas, queridos, a decisão de Ló foi uma desgraça na vida dele. A destruição do seu lar, a destruição da sua família. Meus queridos, nada justifica destruir uma família. Nada justifica separar pai e mãe de filhos, especialmente pequenos. Nada justifica. Pode até justificar determinados contextos, pode até justificar, mas grande parte é o orgulho, é a arrogância, é a presunção. Escolhas más, escolhas ruins da vida. Pergunta que a gente faz aqui, encerrando esta ministração nossa, como assim? As duas famílias começaram juntas e terminam uma distante de outra com destinos opostos, honrada, devidamente honrada. Deixa eu dizer para os irmãos, quando o anjo chegou para Sara, para Abraão, e disse: Abraão, daqui um ano eu vou voltar aqui, e Sara, sua mulher, que tem 90 anos, vai ter um filho nos braços. Sara riu atrás da porta. Ela estava escondida lá, junto à porta da tenda. E o anjo perguntou: por que você vai estar rindo? Ela disse: não, não estou rindo não. Você está rindo. É certo que você está rindo, mas você será mãe. Aí Sara disse: mas meu marido tem 100 anos de idade. Como é que o outro 100 anos de idade vai engravidar a mulher? Sara desfez do marido dela. Porque no capítulo 24 Sara morre, no capítulo 25 Isaac casa, e no capítulo 29 quem casa é Abraão. Casou de novo, uma mulher chamada Quetura, e teve 6 filhos. Teve 6 filhos. Fez outra família. Fez outra família. Se Sara achou que ele veio para cumprir uma promessa de Deus, eu disse: é pena que você morreu no capítulo 24. Porque se você estivesse aqui no capítulo 29, você ia ver quantos filhos o seu pai. Então, queridos, a família de Jó, a família de Ló acaba no capítulo 19. Dentro da caverna, na desgraça, na imoralidade, no envolvimento que a gente vomita. O incesto praticado naquela família gera ânsia de vômito em qualquer um. Pai, engravidar filho e acaba. A descendência é uma desgraça para Israel. A filha mais velha colocou o nome do seu filho Moabe, Deus Moabitas, inimigo de Israel. A filha mais nova
colocou o nome Amoni-Lo-Ami, que deu os Amonitas. Uma desgraça para Israel. A descendência é uma desgraça. Você imagina uma pessoa com descendência que não dá nada. Hoje nós tivemos uma ministração profética. Quem crê na ministração profética de hoje? Sobre as famílias. Quem crê? Eu creio na ministração profética. E eu abençoei todos os meus filhos, nominalmente, abençoei todos os meus netos, nominalmente, abençoei a minha bisneta, a pequenina Eloá, abençoei aqui. Eu disse, Deus, meus filhos, meus netos e minha bisneta é uma descendência de bênção para a glória do Senhor, para o louvor do teu nome. Eu visitei cada um aqui nessa noite, da minha descendência. Mas a descendência, olha lá, show de bola, mas foi abençoada. Já foi abençoada. Queridos, o que nós estamos fazendo com a nossa família? Ela vai na que direção? Se esses dois homens tiverem que representar a nossa família nessa noite, a nossa família vai ser representada por quem? Por Abraão, que caminha debaixo de uma promessa de Deus? Ou a nossa família é representada por Ló, que vai terminar numa caverna, no meio de uma miséria, de uma desgraça, de uma confusão, e que só gera maldição para a sociedade. A diferença, queridos, é que um deixou um legado de bênção, a sua família deixou um legado de bênção, outros deixou um legado de desgraça para o mundo e para as nações. E o que a gente quer, o apelo que nós fazemos neste momento, primeiro, pare de tomar decisões na sua família que apenas você acha que são decisões valorosas. Pare de tomar decisões que, longe de ser vantajosa, será uma desgraça para a sua vida. Uma outra lição que nós tiramos aqui é que a nossa vida, a vida do nosso lar, da nossa família, será uma bênção se nós formos reconstrutores de altares, como foi Abraão. Todo lugar que eu chegar para construir um altar, a sua família era marcada por altar. E nós precisamos, queridos, construir altares dentro da nossa casa. E minha última palavra aqui é que nós precisamos reposicionar. Caso a nossa família não esteja, nós precisamos reposicionar a nossa família debaixo de uma aliança de Deus. Nós dizemos com Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O meu lar é do Senhor. Aleluia. Os membros da minha família pertencem ao Senhor. Meus queridos, eu preciso ver nos membros da minha família as marcas da propriedade exclusiva de Deus. Nas orações de madrugada, chega uma pessoa e diz, olha, tem sangue na vida dos meus filhos, tem sinal de sangue na vida dos meus netos e tem sinal de sangue na vida da minha bisneta. Sangue da nova aliança. Sangue dessa aliança construída por Deus conosco em Cristo Jesus. Nós temos o sinal da bênção de Deus. Nós temos a marca da bênção do Senhor. E nesse momento eu quero que você curva a sua cabeça, veja os seus olhos. E aí, em que direção sua família está caminhando? A caminhada é mais ou menos representada por Abraão, ou a sua família está neste momento sendo representada pela caminhada de Ló, cada vez mais perto do abismo, cada vez mais perto da destruição. Se a sua família continuar no ritmo que vai, se a sua família continuar na direção que está indo, você tem certeza da vitória dela
ou de repente tem sinais de alerta vermelho acendendo no seu caminho. Nós queremos ministrar sobre você neste momento, mas antes de ministrar, quero que você ore. Eu vou te dar 2 minutos para você orar pela sua família. Quem sabe você precisa reposicionar o seu lar na presença de Deus. Você precisa mudar de atitudes com respeito à direção que você está empurrando o seu lar. Vou te dar 2 minutos para você orar nesse momento, antes de nós orarmos por você. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Abraão é o Deus de aliança. O Deus de Abraão é o Deus de promessas. O Deus de Abraão é o Deus de bênçãos. E o que importa nesse momento, queridos, é que você possa dizer: Deus, a minha família te pertence. Deus, o meu lar te pertence. Deus, eu rejeito toda influência de Sodoma dentro da minha casa. Eu não tenho aliança com esse povo. Esse povo não é o meu povo. Esse povo não é o meu povo. Essa cidade não é a minha cidade. Eu não faço parte dos seus costumes, das suas ideologias, das suas convicções. Eu estou longe, Senhor. A minha família te pertence. Reposicione Jesus dentro da sua casa. Reposicione seus filhos, sua esposa, seu esposo no altar do Senhor deste momento. Te dando mais 1 minuto para você orar. Você interceder pela sua casa, interceder pelo seu lar. Agora quero que você fique em pé como guerreiro, como guerreira. Fique em pé nesse momento como guerreiro. Agora em pé, você entrega a sua família para o Senhor. Deus, a minha família te pertence. Deus, eu renuncio meu direito para a família, mas é do Senhor. Minha esposa é do Senhor, minha esposa é do Senhor. Meus filhos te pertencem, Pai. E se eu tenho pecado contra a minha família, me perdoe. Me perdoe se eu tenho pecado contra a minha família. Se o meu testemunho é ruim, meu testemunho é fraco, se eu não consigo influenciar ninguém dentro da minha casa, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, se eu não consigo influenciar ninguém na minha casa. Não influencio minha esposa, não influencio meus filhos, não influencio meus netos, não consigo influenciar minha bisneta, embora só tenha 1 ano e 9 meses. Glória ao Senhor, como guerreiro.
Deus, sua família não vai terminar numa caverna. Sua família não vai terminar numa caverna. A caverna não é a vocação do seu lar. Nós repreendemos toda a influência do inferno. Nós repreendemos toda a influência dos demônios. Seus filhos são herança do Senhor. Sua esposa é herança do Senhor. Seu esposo é herança do Senhor. Sua descendência é santa. Sua descendência é santa. Sua descendência pertence ao Senhor. Nós liberamos esta palavra no mundo espiritual. Como Abraão levantou como guerreiro, nós levantamos como guerreiros também nesta noite, a favor da sua vida, a favor do seu lar. Se você não casou, se você tem esse plano de casamento, eu estou colocando o seu casamento no altar de Deus. Trará unção de alegria para a sua vida, trará bênção para a sua vida. Será um fogo no seu coração, como foi Isaac, depois que casou com Rebeca. A mãe morreu, mas diz a Bíblia, Isaac foi consolado quando casou com a Rebeca. Se você está pensando no casamento, eu estou profetizando, vai trazer consolo para o seu coração, vai trazer unção para a sua vida. Você vai sorrir, você vai sorrir. A bênção do Senhor te visitará em nome do